Oi, gente, tudo bem, gente? Graças a Deus. Estamos aqui falando, dessa vez, né? Quer dizer, continuando o estudo teológico aí, e eu vou falar hoje acerca das dispensações, tá? Que são os períodos de tempos, né? Em que Deus se relaciona com o ser humano de maneira diferenciada. E vou trazer as duas, é bem provável que eu traga as duas hoje, as duas primeiras, que é a inocência, né? E depois a consciência, tá bom, gente? Que são 7, tá? As dispensações. E bem provável que eu fale essas duas hoje, tá bom? Para que não fique muito vídeo longo aí, pessoal querendo fugir do vídeo rápido e tudo. E eu gostaria que vocês esmiuçassem bem, aprendessem bem um pouquinho que eu vou trazer. Como eu costumo dizer, você pode fazer um grande estudo, aquilo é uma gota do que Deus quer revelar e manifestar, né, gente? Trazer ao nosso conhecimento, à nossa convivência, né? Muito bem, eu gostaria de falar da primeira, que é a inocência, tá? E quando aconteceu esse da inocência, né? Nesse tempo, gente, esse tempo aconteceu ao criar o ser humano, colocar no Jardim do Éden. Ali começou esse período, esse tempo, entendeu? E Deus ia falar com o ser humano, Deus se tratava, aparecia ali, entendeu? Sempre dialogando. Gente, é muito interessante você dialogar com Deus, né? Então ali Deus falava com o ser humano, mas acontece uma coisa, gente, ali. Ali tinha princípios, ali tinha regra, ali tinha uma ordem que eles precisavam seguir, entendeu? Em todas as dispensações existem, sabe, um querer de Deus, existem leis, vamos dizer assim, não chamando ainda da lei da dispensação, né? Mas em todos os tempos existem leis, existem princípios, existem, sabe, fatos preditos já por Deus, como você deveria agir ou não agir, entendeu? Às vezes Deus fala uma coisa e fala, olha, não faça assim, porque se você fizer, a consequência será essa. Mas existem casos, fatos, acontecimentos, né, que Deus fala, não é para fazer assim. E pronto, não diz por quê, para quê, entendeu? Então a gente precisa estar atento ao querer de Deus. O certo é a gente se submeter a Deus, sabe? E é uma coisa que o inimigo de nossas almas não sabe fazer. Ele não sabe o que significa isso, entendeu? Então ele tenta incutir na mente do ser humano, sabe? No conhecimento, no entendimento do ser humano, uma coisa que é dele, uma coisa que é do inimigo, ele tenta implantar no ser humano, implantar no ser humano. Jesus falou isso um dia. Jesus falou, né? Quando o inimigo mente, quando ele engana, ele está fazendo o que ele é próprio, entendeu? Porque Jesus falou que desde o início já foi assim. Quer dizer, é um engano que surgia desde dessa época, né? Da dispensação da inocência. O ser humano, ele era assim, estava nessa fase da inocência, vamos dizer assim, ele não tinha noção de maldade, não sabia discernir o bem do mal, sabe? Ele não conhecia, não sabia que existia inimigo, entendeu? Ele estava assim, seguindo o que Deus havia falado, tá? Deus entregou o domínio de tudo, né, para eles. Deus falou, vocês podem comer de tudo, agora a árvore que está ali da ciência do bem e do mal é exatamente aquela que vai comprometer a essa fase, a essa dispensação que é da inocência. Aquela mudaria o quadro por completo, entendeu? Então ele falou, é nessa mesmo, porque é essa que é a perigosa, entendeu? Essa árvore aqui ela é perigosa nesse sentido, porque depois também você ia precisar dela, né? Entendeu? Do conhecimento do bem e do mal, mais tarde você ia precisar ir muito, tá? Mas nesse momento, naquele instante, né, vamos dizer assim, Deus deixou essa ordem. Ele falou assim, não é para comer dessa árvore. Das outras, olha quantas aí. Olha quantas árvores aí, quantos frutos aí. Entendeu? Mas dessa, da ciência do bem e do mal, vocês não comam dela. Tá bom? Então, mas só que o inimigo astucioso não foi nem falar com Adão. Não foi falar, ele não se dirigiu a Adão. Né? Ele pode ter estado perto de Adão, olhando, sondando. Mas ele falou, eu vou falar com a Eva. Entendeu? Então começou a tocar no assunto, vamos dizer assim, que chamava a atenção da vaidade, do olhar, do querer, né? Porque tem muita coisa que o ser humano, o homem em si, ele não quer realizar, não quer fazer isso, fazer aquilo e tal, mas a mulher convencendo, ele vai e faz, nem pensa duas vezes, porque ela falou, ela vai e faz. Nem pensa duas vezes, né? Então, aí aconteceu o quê? Ele vai e come, a serpente, né? Ali ela não podia, estava na fase Agora sim, a gente vai dizer uma coisa. Antes de concluir esse pedacinho que estou falando aí. Deus para fechar essa dispensação, Deus liberaria um juízo e muito do severo.
muito severo, muito penoso, muito, meu Deus, muito da pesada, vamos dizer assim, sabe? Porque Deus ia mesmo fazer justiça, porque a santidade dele exige isso, sabe? Então, o que acontece? O inimigo vai, conversa, tem um diálogo com a Eva, conversando com a Eva, né? Vocês estão muito inocentes, e não sei o quê. Olha aquele fruto, né? Deus, abre os olhos, hein? Com esse Deus aí, hein? Porque Deus não quer que vocês sejam tão sábios como Ele, não. Ele quer que vocês fiquem aí sem saber muita coisa, sabe? Ele não quer, não. Porque se vocês comerem aquele fruto ali, tá vendo aquele fruto ali? Ah, Eva, tô vendo. Pois é, aquele ali, tem que ser aquele ali, tá bom? Se vocês comerem daqui, não pode ser outro não, ó, Deus falou, os outros podiam, Deus falou, esse não. Se vocês comerem desse fruto aí, tá vendo? Pois é, se comerem desse fruto, olha, vocês vão ser como Deus. Vocês não vão ter trabalho nenhum para aprender nada, para saber nada. Vai ser uma coisa assim, vocês vão saber de tudo, conhecendo o bem e o mal, vocês vão ser igualzinho Deus. Gente, meu Deus, olha, o inimigo já tinha sido expulso, né? Ele tinha sido expulso, né? Lá de onde ele estava, ele era um querubim ungido. Gente, era um cargo, vamos dizer assim, lá mesmo no céu. Lá no céu, que ele tinha com Deus. A Bíblia diz assim, no sentido, né? Que ele era admirável. A pessoa olhava para esse Lúcifer, porque o nome é bonito. O nome quer dizer isso, anjo de luz. Ele era realmente um anjo de luz. Anjo, tá? Anjo. Agora, Jesus é a luz do mundo, tá? Jesus, Deus é maravilhoso, tremendo, né? Então, aí o que acontece? Ele, um anjo de luz, né? E o que acontece, gente? Ele vai e quer ocupar o lugar de Deus. Se não me fala a memória, eu vou conferir depois. Ele quer ir além de Deus, né? Então ali Deus o expulsou. Já falei sobre isso num estudo aí para trás aí, tá? Vocês podem depois dar uma pesquisada aí, olhar alguns vídeos, conteúdos. Então, e ele expulso. Mas nisso eu já tinha convencido a ter essa parte. Gente, não permita que ninguém, nem você mesmo, convença a você de uma coisa contrária ao querer de Deus. Porque às vezes é assim. O que Deus às vezes fala é uma coisa sem lógica, aparentemente. Humanamente falando, às vezes, é uma coisa tão sem lógica. É uma coisa, meu Deus, que não bate. Então, você fala, o que Deus está falando não dá certo, não. O que Deus está falando vai dar tudo errado. O que Deus está falando vou passar vergonha. O que Deus está me falando, aí você começa a procurar certos subterfúgios, né? Começa a querer outra ideia, e o inimigo, mais que depressa, apresenta para você de alguma maneira. Estão entendendo? Porque era isso que estava mesmo no coração da Eva. Já estava lá. Entendeu? O Tiago mesmo falou, você é engodado pela tua própria, né? Porque estava no ser humano isso. Você vai dizer, mas Deus não criou o ser humano perfeito? Criou. Mas por isso Deus exigiu obediência. Obedeçam. Entendeu? Porque o juízo viria também, gente, mas não é dizer que ele também não sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. Entendeu? Porque se eles não soubessem o que estavam fazendo, como que Deus aplicaria essa justiça tão severa se eles não sabiam de nada? Entendeu? Por isso que hoje a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Procure se enriquecer mesmo no ensino de Deus. E agora o inimigo quer dar para trás. Ele quer que você fique cego mesmo. Não entenda nada, né? É o do contra mesmo. Mas a gente está aqui para querer o que Deus quer, né? A vontade de Deus. Então tudo bem. Então eles desobedeceram a Deus. Meu Deus, ali nessa fase ainda, vamos dizer assim, da inocência, né? Ela começou ao estarem ali no Jardim do Éden, tá? E ela terminou quando, gente? Foi um bom tempo, gente. Era um bom tempo, porque o Adão viveu muito tempo. O Adão, né? Viveu bastante tempo, mas ali estava bastante tempo ali no Éden também. Então, ele continuou a vida dele, depois saiu dali, viveu e tal, mas a inocência terminou quando eles foram expulsos do Jardim do Éden. Entendeu? Então, era esse período, era esse tempo. Depois ele viveu lá fora, mas já não é mais na fase da inocência, tá? Na dispensação, né? Ele passou a viver agora na dispensação da consciência. Então, a inocência, a fase da inocência, terminou ao serem expulsos ali do Jardim do Éden, né? Porque, gente, é assim. O inimigo, ele foi, como eu falei para vocês, foi o querubim ungido. E a unção, a gente precisa ter um pouco de cautela quando se trata da unção.
a gente precisa ter muito cuidado, porque a unção ela é muito poderosa. Você às vezes não tem noção do que significa isso. Você hoje é ungido por Deus, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, ela tem uma unção de Deus, né? E teve um revestimento de poder, que fala em Atos lá, Atos 2 fala do revestimento do poder que não é da terra. Esse poder não é da terra, é um poder que veio de Deus, através do Espírito Santo, e revestiu você, porque você não vai ficar batendo de frente com a unção que está em alguém, que esteja, né, em alguém. Não vai. Então, o inimigo ele é um querubim ungido. Você não ia ficar batendo de frente com o inimigo, mesmo ele sendo inimigo. Ele foi expulso por Deus. Então, é igual aquele caso. Vamos passear na Bíblia, tá, gente? Eu gostaria de dizer, como eu já falei, vocês podem ter cursos aí com teu diploma, de curso livre, pode ter doutorado, pode ter ou nenhum curso, ou curso nenhum e tudo. Esse conteúdo é para você, tá bom? É para você. Porque uma coisa que você não ouviu em lugar nenhum, você vai ouvir aqui. E coisa que você, ou vice-versa, né? Entendeu? Você pode ter escutado muitas coisas em muitos lugares e aqui também está ouvindo de novo. Sempre Deus tem coisa nova, gente, para nós, gente. Estão entendendo? Então, não dispensa essa aula não, tá bom? Então, no caso, eu comparei até um caso aqui que eu separei aqui, o caso que diz a Bíblia Sagrada acerca do... Sabe, não tem Esther da Bíblia? Tem até o livro com esse nome? Eu tenho um estudo aí sobre isso, tá? Uma série, tá bom? Se puder, acompanhe, tá bom, gente? Então, o que acontece? Lá, quando o Amã armou aquela cilada toda ali contra o povo judeu, o povo de Deus, o que acontece? Ele estava fazendo isso, mas com a autoridade liberada da parte do rei, com a marca do anel. O rei liberou ali, fez aquela marca ali, assinando, tipo assinando a caneta e tal, entendeu? Então, ele marcou ali com a assinatura dele. Então, agora, quando a Esther vem, orientada pelo tio, primo, né, que foi orientado, a orientou, então, ele chega lá, ela chega lá e fala para ele desse caso, desse fato, né, que a Amã estava tramando coisas ruins, morte até, contra o povo judeu. Então, o que o rei fala? Ele fala assim, eu fiz uma lei, então eu vou desfazer essa lei. Eu não sabia que estava prejudicando vocês, então eu vou fazer o seguinte, eu vou desfazer. Não podia não. Ele falou, na nossa lei não tem esse negócio de a gente falar e desfalar não. O que a gente fala tem que ser o que a gente fala. A gente vai cumprir, a gente cumpre aquilo que a gente fala e não tem que voltar atrás não, a nossa lei. Mas eu tenho uma saída. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou assinar uma outra lei aqui, dando autoridade a vocês para que vocês possam se defender. Pronto. Venceram a luta, venceram a batalha. É a mesma coisa, gente. Olha, o inimigo de nossas almas, ele é um querubim ungido, mas precisou Jesus Cristo, que é o Filho gerado mesmo de Deus, e ele é chamado de Yeshua HaMashiach, entendeu? Porque existem muitas unções, a unção é uma só, né? Mas existem várias pessoas ungidas, mas o artigo definido aqui fala para quem? Para Jesus. Você precisa ser ungido em Jesus, com Jesus, por Jesus, sabe? Pelo Espírito Santo, né? Mas que Deus manda com Jesus, né? Então, aí o que acontece? Essa unção aí, ela veio para você, veio em você. E você não vai ficar batendo de frente com o inimigo, não. Deus deu a você autoridade para você vencer as hostes infernais que habitam nas regiões celestiais, nos ares. Mas diz a palavra do Senhor que você está assentado aonde? Diz a palavra do Senhor lá em Efésios, lê um livro pequeno, dá para você ler todo o livro, tá? E fala para você, vós estáis assentados em regiões celestiais. Não importa onde você esteja, não importa a tua função, não importa o que você faça nessa vida de função, assim, de trabalho. Você trabalha aqui, trabalha ali, entendeu? Você é um doutor aqui na Terra falando, né? Um doutor normal aí da Terra. Você não importa a função que você ocupe nessa Terra. Você é ungido por Deus, então Deus liberou a defesa. Inimigo nenhum tem que te vencer. Nenhum tem que te vencer. Você não vai bater de frente com o inimigo porque ele também é ungido, o inimigo. Mas sabe uma coisa? Como fez o rei lá para Esther, né? Que liberou ali aquela defesa, aquela lei. Ele não ia fazer outra lei, não. Tá? Ele, não é dizer que está fazendo uma outra lei, mas ele marcou ali um outro decreto, né? E agora vocês podem se defender. Vocês podem se defender. Não é contra a pessoa, não, gente. Não é contra fulano, beltrano. Aí pode dar em nada. É ir no foco. Qual é o foco? O inimigo de nossas almas. E precisa ter cuidado que ele também é ungido.
tá? Agora, só que o inimigo não sabe das revelações da parte de Deus. Ele não sabe. Quem sabe é quem é um com Jesus. Porque Jesus vai passando para você as diretrizes, as orientações, as revelações. O inimigo vai pescar, tentando pescar. Porque eu já vi várias pessoas dizerem assim: o inimigo conhece a Bíblia, hein? Mais do que a gente. Como assim mais do que a gente? Porque tem muitas coisas aí que estão nas entrelinhas e estão no coração de Deus. Ali está a letra. Está também a unção de Deus. E Deus não anda revelando as coisas para o inimigo, não. Aliás, de vez em quando ele dá uma reveladazinha, sabe? Igual falou lá para Satanás de Jó, né? De vez em quando Deus revela umas coisinhas. Você viu meu servo Jó? Mas é porque ele estava lá de intruso. O inimigo estava lá de intruso, então Deus falou isso para ele. Você viu meu servo Jó, como ele é temente a mim? Entendeu, gente? Então, eu estou falando aqui. Agora é o seguinte: quando Deus traz o decreto, assim, a sentença, né, para eles, do casal, voltando ao caso deles, que eu estou falando, né? Então, quando Deus traz aquela sentença, se eles não soubessem o que eles estavam fazendo, aí Deus seria um pouco até como injusto. E a Bíblia diz que não há injustiça em Deus, não há. Às vezes você pode pensar, né? Deus foi injusto comigo, viu? Eu não merecia isso, não. E não sei o quê. Pelo amor de Deus, né, gente? Não há injustiça e sombra de injustiça em Deus. Então, quando Deus libera, né, aquela sentença ali para eles, ele sabia o que estava fazendo. Porque ali, gente, é uma patota. Não foi uma patota, foi uma máfia. Foi o Adão se juntou contra Deus, nesse sentido de desobedecer, né? O Adão, a Eva, até um animal irracional que era a serpente, e o que estava por detrás de tudo, mas não aparecia, que é o inimigo mesmo, nosso exal. Então Deus liberou geral, sentença, sem escapar ninguém. Eu posso citar para você qual foi a sentença deles, né? Citar algumas aqui. Você pode achar no livro de Gênesis, procure lá, tá, gente? Lá na fonte, tá bom? Sempre é bom a gente ir na fonte, que é a palavra de Deus mesmo, né? Então, o que acontece? O Adão, Deus falou: olha, você vai comer do suor do teu rosto. Você vai se cansar. Você não vai suportar o fardo. Sabe? Um lugar onde nem precisava ter espinhos, você ia colher sem ser espetado. Você não ia sofrer nenhum tipo de espeto na pele, no corpo. Mas agora é diferente. Sabe? A terra vai produzir espinho mesmo, a terra vai mostrar que ela está irada. A terra vai mostrar que ela não gostou da ideia. A terra vai mostrar que ela não queria engolir cadáveres. Ela vai mostrar isso, ela está revoltada. A terra não gosta, a terra não gostou. Deus criou a terra e a terra, ela é abençoada. E agora você apronta isso e eu não estou gostando, não. Vai produzir espinhos, sim. E Jesus depois pagou o pato, né, gente? Jesus levou coroa de espinho na cabeça, levando as nossas culpas. Gente, a gente deve tudo para Jesus, gente. Oh, meu Deus. Oh, e não era um espinhozinho que a gente espeta, um coisinho de nada, a gente quase desmaiando, quase morrendo. Um espinhozinho de nada que a gente leva. Jesus levou aqueles cravos nas mãos, né? E aqueles espinhos que sangrava a cabeça. Mas isso eu estou falando aqui de mais tarde, tá? Isso aconteceu mais tarde, que eu estou contando aqui, já adiantando, que eu estou andando na Bíblia, não estou preso a um lugarzinho só, uma parte só, que não tem como. Eu não consigo ficar parte de uma presa só na Bíblia. Eu ando no que Deus está me revelando, da palavra dele, né? Então, muito bem. Aí Deus falou, você vai... Entendeu? E Deus falou outras coisas lá e tal para ele, né? E para Eva também falou. Ela falou, agora você vai ser dependente do teu marido, tá? Todo o teu desejo será para ele. Ele vai ditar as normas agora, ele vai dar a última palavra. Entendeu? Então, lá quer dizer, o inimigo estava colocando a Eva, entendeu? Para poder ditar as normas todas no sentido contrário a Deus. Deus falou, não é assim não, viu? Agora você vai ver, ele que vai mandar em você, vai ser assim. Precisou até hoje ter a lei da mulher, né? Mas quanto mais arruma uma coisa, mais complica tudo. Mas que cada ser humano, gente, cada ser humano respeite o ser humano, né, gente? Humanamente falando, não precisa ser nada espiritual, mas que cada um considere a cada ser humano, né? Porque a Bíblia diz que cada um tem uma alma muito preciosa. É muito preciosa a alma que vem de Deus, sabe? O Espírito também, né? Então, o que acontece? Então, Deus aí, né, falou para ela, e outra coisa, você vai ter filho, mas é com dores, tá bom? É uma dor de morte, eu não sei qual é a pior, dor de morte ou dor, né, de ter filho aí, sabe? Então ele falou, você vai ter dor, com dores, você vai ter filho. Entendeu? Às vezes quando a gente ouve alguma pessoa falar, né, eu tive meu filho, não tive nenhuma dor. Deus reserva algumas coisas, às vezes Deus age umas coisas diferentes também, Deus tem umas coisas inéditas, que às vezes ele age também assim, né? Mas aí Deus falou muitas coisas aí também, mais coisa lá e tal, e para a serpente também, Deus falou, olha...
Eu não vou acabar com a tua raça não, viu? Eu não vou destruir da face da terra não, viu? Mas vou dizer uma coisa. A partir de hoje, quer dizer, a partir de hoje, né? Não falou a partir de hoje não, mas você vai andar rastejando. Vai andar rastejando, entendeu? E a gente sabe, gente, que lá no milênio, que também é uma dispensação, né? Faz parte da dispensação, é a última, por sinal. A gente sabe que lá naquele tempo as serpentes vão existir, tá? Porque elas vão existir, Deus não acaba de destruir, não. Elas vão existir, ela teve no tempo lá da arca, também ela estava lá e tal. Então o que acontece? Só que naquele tempo, a sentença dela vai valer para sempre, até naquele tempo. Gente, cuidado, gente, quando você contradizer a lei de Deus. Deus não brinca, não. Deus é sério. Deus, ele traz uma alegria para a nossa alma, para o nosso espírito, mas a Bíblia diz, cuidado, né, para você, com toda a sua empolgação, toda a sua alegria, não dar lugar à carne, dar ocasião à carne, contradizer o que Deus quer falar, quer realizar, né? Então, o que acontece? Ela, então, ficou com essa sentença. Jesus falou, sobre o teu ventre andarás. Então, eu já falei sobre isso. Então, isso tem dois sentidos. Primeiro, é que ela vai passar a andar rastejando a serpente, né? É a sentença que Deus deu. Agora você pode dizer, ela não sabe o que está fazendo. Deus deu sentença para ela? Sim, é geral, é para todo mundo. É para todo mundo. A tua sentença é essa. Agora, quanto ao inimigo, gente, Deus falou para a serpente servindo para o inimigo. O que Deus falou? Olha, da semente da mulher. Sabe a mulher que você enganou? Dizendo que ela podia comer o fruto e eu falei que não? Pois é, da semente da mulher, que no caso foi Maria, né? Vai nascer um que vai pisar tua cabeça. Você vai ferir o calcanhar da pessoa, que no caso é Jesus, né? Jesus teve o seu calcanhar ali, como Jesus foi ferido, gente. A Bíblia diz que Jesus, o profeta Isaías falou, ele foi moído pelas nossas transgressões. E um detalhe, gente, Jesus mesmo se rendeu, Jesus mesmo foi em direção ao que estava sentenciado para ele. Olha, gente, para nos livrar. Olha que nosso Deus é tremendo, meu Deus. O plano de Deus é perfeito, gente, meu Deus. Tudo bem, então agora, e ele falou, olha, para o inimigo, né? Ela vai pisar a tua cabeça. Ela vai pisar. Então isso aconteceu o quê? A semente da mulher foi quem? Foi Jesus, lá na frente, né? Lá adiante, né? Então, Jesus, então, ele pisa a cabeça da serpente, gente. Pisa. Mas só que não venceu por completo, não. Agora ele fez igual o rei fez para Esther. Ele fez o quê? Ele liberou, ele assinou aquele decreto, entendeu? Dando legalidade a você para que você vença. Ele não destruiu o inimigo, tirou o inimigo da tua vida. Não, a partir de hoje não tem mais inimigo, não tem mais Satanás. Não, ele não fez isso. Ele venceu, deu você autoridade e poder para você vencer o inimigo com a autoridade dada por ele, sabe? Isso fechou, quer dizer, isso aí lá na frente eu tô falando, né? Mas tudo bem, a gente vai falar, vou correr aqui com o período da consciência. Então agora, ao sair do Éden, agora ele já estava vivenciando, passou a viver, né? Agora o período da consciência, gente. E esse período da consciência, né? O ser humano só fez coisa errada, gente. Meu Deus, é só você ver que o tempo fecha, essa dispensação fecha com a construção da arca, ali o pessoal entrando, quando Deus dá outra sentença, também que não foi brincadeira, porque morreu todo mundo. Aí alguém tenta teimar, alguém tenta falar que não sei o quê. Você então acredita que o Covid, coronavírus, você acredita então que ele atinge o mundo todo? Porque quando a gente fala que a água atingiu o mundo inteiro, tem gente que fala que nada, não foi bem assim não. O mundo inteiro. Morreu todo mundo, não escapou uma alma viva, só a que estava na arca. Que Deus falou, entre na arca, você e tua família, entre e leve um par de cada animal para conservar, entendeu? Até porque ali também vou precisar de um cordeiro. Ali tem um cordeiro e eu vou precisar, lá na frente, vou precisar de um cordeiro. E os outros animais também, porque eu criei e não quero que coloque fim em tudo não. Entendeu? Olha que nosso Deus é tremendo, gente. Então ali fecha. Aí é só você ler, é só você meditar, né? Nesse espaço, ali você lê a Bíblia, do tempo, né? E você vê também, gente, nesse tempo, desde a saída, né? Lá do Éden, até a entrada na arca, você vê que foi muitas coisas ruins, muitas coisas desagradáveis acontecendo, mas você vê a provisão de Deus, meu Deus. Você vê a provisão de Deus ali, Deus tratando, Deus cuidando, né? Deus zelando, fazendo promessa. A gente vê, teve um tempo que Deus ficou
calado, né, gente, um tempo, né? Mas, meu Deus do céu, Deus cumprindo de maneira incrível ali, né? Então, e fechou como eu já falei, né? Fechou ali com a entrada do pessoal da arca. Ali encerrou essa outra dispensação, que era a segunda, né? A segunda dispensação, que era da consciência, entendeu? Porque ali o ser humano sabia o que estava fazendo. Teve um tempo, quando Jesus estava morrendo na cruz, Jesus falou assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Por quê? Porque ali tinha muita coisa, tinha muito segredo da parte de Deus. Deus é muito cheio de segredo, gente. E Ele quer revelar. Mistério, né? A gente fala mistério. Muita coisa que é mistério, Deus quer revelar. A gente está dando ouvidos para Deus. Nós estamos nossos ouvidos inclinados para ouvir o que Deus está falando. Devemos ouvir, né, gente? Estarmos atentos ao que Deus quer falar, quer realizar. Gente, olha, nesse conteúdo eu vou deixar esses dois, né? Que são 7, tá? São 7 dispensações e eu trouxe essas duas, a da inocência e a da consciência, tá? Então você vê que Deus liberou ali, né? Sentenciou mesmo ali, com sentença severa mesmo, na parte ali da consciência, ao encerrar, né? A dispensação da inocência, né? E agora a gente vê também de uma maneira, meu Deus, uma catástrofe mesmo, no caso ali do dilúvio, que invadiu todo o mundo, gente. E Deus mostrou o livramento. Olha que nosso Deus age de maneira incrível, gente. Olha, vou ficar com esses dois aqui hoje, tá? E vou continuar falando sobre as 7 dispensações, né? Então fica esses dois aqui, da inocência e da consciência. Gente, é bom lembrar também o seguinte, que quando Deus, no início lá, isso aí é mais para frente também, mas vou adiantar um pouquinho agora. Quando Deus fala quando Deus começou a instruir seus discípulos, Jesus, né, começou a instruir seus discípulos, lá no Novo Testamento, tá, gente? Estou falando assim porque eu estou falando aqui dos dois primeiros, né, aqui. Mas adiantando um pouquinho lá na frente, quando Jesus começa a instruir seus discípulos, o que acontece? Eles começaram a ficar cheios de ira. O Pedro, por exemplo, gostaria de sair matando todo mundo. Ah, Senhor, manda fogo do céu logo. Acaba isso que esse pessoal não sei o quê. Deus falou: Pedro, coloque a tua espada na bainha. Coloque na bainha a tua espada. Sabe, gente? Haverá momento que você vai precisar da espada sim. Entendeu? Mas Jesus estava ali, né, gente? Jesus estava ali. E a espada da boca dele, era espada mesmo, de verdade, né? Mas assim, espada, né? E a espada da boca de Jesus, ela tem poder até de criar todas as coisas, né? Jesus é a palavra revelada, né? E Deus criou todas as coisas com Jesus, com a participação de Jesus. Quer dizer, ele estava naquele momento, né? E muito ele aprenderia. Assim como nós também estamos aprendendo cada dia mais com Deus, né? Então, gente, fica só esses dois, como eu já falei. Esses dois das dispensações, das 7 dispensações, tá bom? E no próximo conteúdo vou continuar. Olha, tenha um dia de paz, um dia abençoado. Reflita sobre isso, gente, que isso é muito importante. Você vê um dia passando, acaba um dia, termina outro e tal. Você pensa que está tudo assim. Você precisa focar na palavra de Deus. Porque todos os tempos tiveram enquadrado aí, nas dispensações. Hoje, por exemplo, você sabe que dispensação a gente está? Eu acho que você sabe. Mas eu não vou falar agora não, senão eu vou adiantar muito o assunto lá para frente, tá? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus para você, para sua família, e tenham um bom dia em nome de Jesus, tá? Obrigada.